Qual era o decreto? O decreto era: farei com que todos desapareçam. Farei desaparecer. Mas quando ele olha para Noé, ele não vê maldade no coração de Noé. Ele vê que em meio a toda aquela corrupção, Noé continuou puro. Noé continuou diferente. Sabe o que é essa graça? Graça é um favor imerecido. É um mercê. É Deus dizer assim: vou favorecer a este Noé aí, porque eu não encontrei no coração dele maldade. Aí eu te pergunto: como é que no meio de tanta maldade alguém permanece bom? Como é que no meio de tanta maldade alguém ainda tem um coração? E a Bíblia diz que Noé andava com quem? Com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Pai. Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Aí no versículo 9, veja que para ali, Deus para ali, diz: olha, vou destruir tudo. Mas quando ele começa a sondar as pessoas, ele chega em Noé. E quando ele chega em Noé, ele vê que Noé não era melhor do que os outros. Mas ele vê que Noé fazia a diferença no meio da corrupção. Glória a Deus. E Deus procura pessoas, servos de Deus, homens e mulheres que façam a diferença no meio da corrupção, no meio da maldade. Não é porque todo mundo é mau, não é porque todo mundo age mal, não é porque todo mundo age errado, não é porque todo mundo faz errado que eu devo fazer errado, que eu devo agir errado, que eu devo ser mau. Noé nos dá um exemplo. Não havia um coração puro, mas Noé estava ali. Glória a Deus. Aí o escritor da Bíblia diz assim: olha, era para a história da humanidade parar ali. Mas a Bíblia no versículo 9 começa a contar a história de Noé agora. Não é mais a história da destruição, é agora a história da salvação, da redenção e do livramento de Deus. Aí eu quero dizer para você, através de Noé aqui, que através de você, através do seu coração, através da sua atitude, Deus pode mudar a história de muita gente. Deus pode mudar e revogar a sentença de morte, de destruição. Glória. Deus pode, através de mim e você, mudar uma sentença. Aí a Bíblia diz que a história começa: e eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Glória. Noé andava com Deus. Noé era justo, Noé era íntegro entre os seus contemporâneos. Não existia ninguém entre os contemporâneos de Noé que era justo como Noé. Aleluia. Deus. Aí a Bíblia diz que Deus anuncia para Noé o que iria acontecer. Deus anuncia para Noé o que ia acontecer. E Deus diz: olha, Noé, a terra está cheia de violência, a terra está complicada. Eu anuncio agora: você vai fazer uma arca, porque todos se corromperam. Eu resolvi salvar toda a terra. Aleluia. Aí alguém pergunta, e alguém fala: por que Deus mandou o dilúvio e matou tanta gente? Mas sabe uma coisa? O intuito de Deus aqui não era matar, destruir. O intuito de Deus era salvar. O intuito de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, sempre foi de salvar. Deus não nos traz aqui simplesmente para ouvirmos uma palavra, se alegrar, massagear o nosso ego, não. Deus nos traz aqui para que nós venhamos buscar e alcançar a salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. A terra está corrompida, não é?
acabar com toda a carne. E eu preciso que você faça o seguinte, Noé: construa uma arca. Eu estarei dando para você todas as medidas dessa arca. Eu vou estar dando para você como é que ela tem que ser feita. Eu vou estar dando para você toda a direção de como ela precisa ser feita. Porque eu estou para derramar águas sobre o dilúvio e consumir a terra e toda a carne e todo o fôlego que estiver na terra desaparecerá. No meio de uma corrupção, no meio de momentos complicados, é preciso e é muito importante eu e você andarmos com Deus. Amém. É muito importante andar com Deus. Pastor, para onde eu vou, Deus está comigo. Aonde eu chego, Deus está comigo. Deus está com você. Mas será que nós estamos com Ele? Glória a Ou Deus. só Ele está conosco? Aleluia. Porque é uma diferença. Jesus disse assim: eu sou a videira, e aquele que estiver ligado em mim, eu também estou ligado nele. Ele andava com Deus, e a Bíblia diz que é por causa que ele andava com Deus, foi que Deus deu a Noé a instrução para mudar não somente a história de Noé, mas também a história de toda a casa e a família de Noé. Aí eu pergunto: o que é que você precisa para que a história da sua vida, da sua família seja mudada? Eu vou lhe dar a primeira direção. A primeira coisa que você precisa é andar com Deus. Como é que eu ando com Deus? É o seguinte: eu coloco Deus em tudo que eu faço. Eu coloco Deus em primeiro lugar. Eu coloco Deus em tudo que eu tenho. Deus é minha prioridade. Deus é o meu melhor amigo. Deus é o meu melhor confidente. Deus é aquele que acima de tudo está em minha vida, está em meu coração, está em minhas atitudes. Aleluia. Porque dizer que serve a Deus, falar que ama a Deus, falar que está na presença de Deus, só de palavra todo mundo fala. Mas andar com Deus diariamente, 24 horas, É desse jeito. Aleluia. é preciso ter um grande esforço para andar com Deus. E a Bíblia diz que ele andou com Deus, e por isso Deus começou a analisar as qualidades de Noé. Será que Noé também não tinha defeito? Será que Noé também não tinha falha? Tinha, mas as suas qualidades superavam. E o fato de Noé andar com Deus, o fato de Noé ser íntegro, o fato de Noé ser reto, Aleluia. mudou toda a história de Noé. Glória a Deus. Primeira coisa, ande com Deus. Segunda coisa, andar com Deus e estar atento à instrução que Deus te dá. Porque tem pessoas que andam, estão na presença de Deus, mas não têm a percepção da direção ou da instrução que Deus dá. Porque Deus, ele é aquele que anuncia: olha, você vai passar pelo dilúvio, mas eu vou lhe dar a direção para você passar por esse dilúvio, sem que esse dilúvio atinja você, a sua casa e a sua família. Noé, ele andava com Deus, ouvia a voz de Deus e obedecia a Deus, ainda que parecia lhe ser loucura. Diz a Bíblia que não havia chovido ainda na terra. As plantas cresciam somente com o orvalho ou a neblina. Não ainda haveria chovido na terra. E Deus anuncia para Noé que iria cair uma chuva que ia inundar toda a terra. Meu Deus, vai pular o Precisa andar com Deus para entender e aceitar o propósito de Deus. Glória a Deus. Porque se Noé não andar com Deus, ele vai dizer: que conversa é essa? Que história é essa? Nunca choveu. Como era que ele ia conhecer e saber que era Deus que estava falando com
Andar com Deus significa ser íntimo de Deus, ter relacionamento com Deus. E Noé tinha. Só que a partir do momento que Deus acha a graça dele, o relacionamento de Noé com Deus agora passa a ser mais íntimo, passa a ser um relacionamento mais pessoal, aonde Deus fala com Noé, anuncia a Noé e ainda instrui a Noé o que fazer, porque Deus não deixa você na presença dele sem direção, sem direcionamento. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz: olha, você vai fazer a arca desta forma. Tem que ser de madeira de acácia. Você vai cobrir ela de betume, 50 côvados, 300 côvados, 50 de largura, de altura 30. Lá em cima você vai fazer uma abertura. Do lado de fora do lado você vai colocar uma tampa. E o que é que você vai fazer, Noé? De cada espécie de animais você vai colocar na arca répteis, aves, animais que rastejam, de toda espécie de animais você vai colocar na arca. Precisava ou não precisava andar com Deus para entender tudo isso? Veja que Noé nunca construiu nada. É a primeira vez que Noé vai construir um barco. E não é simplesmente um barquinho ou uma canoa. É um compartimento, um navio que venha comportar todos esses animais. Se você for estudar e ver quantas espécies de animais existem, imagine de 2 em 2, cada compartimento enchendo. Imagina aí, Noé precisava estar atento à direção de Deus. Sem direção, as coisas fogem do controle e sai tudo errado. Você não pode fazer nada sem direção. Quando você vai construir uma casa, você tem que começar direcionado. Você tem que começar pelo alicerce. Depois você vai construindo. Quando termina a alvenaria, você cobre, reboca, pinta. Tudo tem a direção certa. Glória. Já pensou Noé pegar a instrução de Deus? E olha que não tinha caneta naquela época para assinar. Pegar toda a instrução de Deus e sabe uma? Eu vou construir do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Porque tem gente que é assim, que quer fazer do jeito que quer, andar do jeito que quer, viver do jeito que quer, e não quer entender qual é o desígnio de Deus. Já pensou quando ele constrói tudo, que vê os animais? Quando o dilúvio começasse a cair, morria Noé, morria família, morria animais. E nós precisamos estar atentos, irmãos, nesses últimos dias, à direção de Deus. Ele ouve e faz tudo conforme Deus fez. No versículo de número 18, olha o que ele diz no 17: faça a arca, construa conforme as minhas ordens, obedeça a minha direção, porque eu vou fazer derramar águas do dilúvio e vai consumir toda a carne, todo o fôlego que estiver debaixo do céu, tudo isso perecerá. Porém, contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres do teu filho, e tudo que vive toda a carne, macho e fêmea, farás entrar na arca e conservarás contigo. Primeiro, se Noé fizesse de qualquer maneira, ele também seria prejudicado. E a Bíblia diz assim: que maldito é todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Noé pega as instruções, Noé pega as normas, Noé pega tudo que Deus faz e começa a construir. Imagina as pessoas chegando para Noé dizendo: que é isso, Noé? Deus falou comigo, vai cair um dilúvio e só vai se salvar quem entrar na arca. Noé está ficando doido, Noé está ouvindo vozes. Aonde é que Deus vai falar com um homem que nem Noé? Aonde é que Deus vai falar com Noé? Mas Noé tinha convicção, porque ele andava com Deus. E quem anda com Deus não anda confundido. Quem anda com Deus não anda sem direção. Quem anda com Deus não anda à toa. Quem anda com Deus sabe bem aonde Deus quer que ele esteja, o que Deus quer que ele
faça, como Deus quer que ele haja. Quem anda com Deus tem direcionamento. Aleluia! Quando ele constrói, Deus diz assim: eu estabelecerei com você a minha aliança, e entrará você, entrará a sua família, entrará seus filhos e a família, a esposa dos seus filhos e filhas. Por quê? Porque quando eu e você obedecemos a ordem direta de Deus, ouvimos a voz de Deus, seguimos o que Deus quer, nós não se prejudicamos. Tem muita gente se prejudicando por não ouvir a voz de Deus, não obedecer à vontade de Deus, não andar segundo a vontade de Deus. Noé constrói e entra de 2 em 2 na arca. De repente, quando Noé entra, Deus fecha a tampa da arca pelo lado de fora e começa a cair chuva. E começa a cair chuva. E quando começa a cair chuva, onde estava Noé e onde estava a família de Noé? Eles estavam guardados na arca. Eles estavam guardados na direção, na asa, debaixo do próprio Deus. Se você obedecer a risco que Deus quer que você obedeça, você não vai se decepcionar, você não vai perecer. Deus te guardará de tudo aquilo que está para acontecer na terra. Glória a Deus! Aleluia! A humanidade foi alertada por Noé, mas eles não quiseram ouvir, e todo aquele que tampa os ouvidos para ouvir as verdades de Deus, eles se prejudicam. A Bíblia diz que começa a chover e Noé está guardado dentro da arca. Noé, sua família e todas as espécies que Noé guardou dentro da arca. Pastor, que lições nós tiramos da vida de Noé? Que lições nós tiramos dessa palavra? Primeiro, ande com Deus. Aconteça o que acontecer, ande com Deus. Se corrompa quem quiser se corromper, ande com Deus. Perca o que você tiver de perder, mas ande com Deus. Seja reto, seja transformado, seja liberto, esteja na presença de Deus. Glória! Segundo, esteja atento a obedecer e disposto, porque não é somente ouvir, muitos ouvem. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça, mas nem todos que ouvem põem em prática aquilo que ouvem, porque não é só ouvir, tem que ouvir e tem que praticar também. Ele está atento a ouvir a vontade de Deus, mas ele também está disposto. Ele está disposto a seguir a vontade de Deus. Então, segunda coisa, aprenda a ouvir a Deus e a obedecer, e estar disposto a seguir aquilo que Deus quer para que você faça. Terceira coisa que nós aprendemos com Noé é que Noé não se importou com o que as pessoas estavam dizendo de Noé. Noé estava mais preocupado em agradar e adorar e servir a Deus do que o que as pessoas estavam falando de Noé. Noé estava mais preocupado em cumprir o propósito que Deus tinha na vida de Noé. E eu quero dizer para você essas 3 coisas: ande com Deus, obedeça a Deus, esteja disposto a fazer a vontade de Deus, e no final que você tiver feito tudo, você, a sua casa, a sua família estará guardada debaixo da mão de Deus. Fique de pé, irmão. Fique de pé. Havia um decreto. E esse decreto foi mudado.
causa de alguém que se colocou na posição com Deus. E Deus está dizendo para mim e para você: Deus, Ele é aquele que sonda os nossos corações. E quando Ele começar a nos sondar, que Ele começar a nos ver e ver que nós estamos andando com Ele, na posição com Ele, servindo a Ele, adorando a Ele, aí Ele vai dizer: pronto, é através de você que a salvação vai entrar na tua casa, na tua família, e todos aqueles que te arrudearem vão fazer parte dessa salvação. Ande com Deus, seja diferente dos demais, faça a diferença em meio à corrupção, e você vai ver que você e a sua casa estará guardada debaixo das mãos de Deus. Amém? Irmãos, quando você estiver orando,